o avião estava afundando cada vez mais. No coração de uma das cidades mais movimentadas da Ásia, os socorristas correm para salvar os sobreviventes de um acidente aéreo. Não há nada de errado com este atuador. O Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan enfrenta questões emergentes sobre o voo 235 da TransAsia. O que a tripulação de voo estava fazendo? Havia questões de engenharia envolvidas nesse evento? E como é que eles foram acabar nessa situação? Dê uma olhada nisto. Surge um vídeo que torna o desastre em Taipei conhecido no mundo todo. É muito angustiante porque você está vendo os momentos finais de um evento trágico desenrolando-se diante de seus olhos. O que estava acontecendo naquele avião? Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Flagrado pela câmera. Taipei, a capital de Taiwan. Perto do seu centro, em meio a prédios altos, fica o aeroporto Songshan. O próximo avião agendado para partir esta manhã é o voo 235 da TransAsia. 4 de fevereiro de 2015. A tripulação da cabine do TransAsia está aguardando um embarque de última hora na lista de passageiros. Bem-vindo a bordo. Fila D, a poltrona do corredor. O Dr. Liu Jiaohui conseguiu embarcar. Aconteceu que esse voo, em particular, tinha alguns assentos vazios. Eu deveria embarcar no voo seguinte, mas decidi pegar esse, que saía mais cedo. Pronto. Este é meu lugar. Senhoras e senhores, certifiquem-se de que seus assentos estejam na posição vertical e que as bandejas estejam fechadas e travadas. Os cintos de segurança devem estar afivelados. Existem 3 pilotos altamente treinados na cabine de controle. O copiloto é Liu Tzu-chung. Ele tem quase 7.000 horas de voo. Pressão do óleo. Confere. O comandante Liao Jian-sung é um ex-piloto militar. Há também um terceiro piloto, que é um observador no voo de hoje. Desligar luzes de partida. Luzes desligadas. O TransAsia 235 é um voo diário de Taipei para a ilha taiwanesa de Kinmen, ao largo da costa da China continental. A duração do voo é de aproximadamente 1 hora. Gostaria de um jornal? Ah, obrigado. O Dr. Liu Jiaohui está voltando para casa em Kinmen, onde ele tem uma clínica. Eu costumava voar pela TransAsia porque o serviço era muito bom. Depois de embarcar, eu gostava de pegar um jornal e me atualizar sobre os eventos do dia. Eu fazia sempre isso. A cabine está pronta, senhor. Ok. É entendido. Torre de Songshan, TransAsia 235, solicita taxiamento. TransAsia 235, pista 10, taxiar via Whisky. Ok. Whisky para 10. O ATR-72-600 é a versão mais recente e mais avançada do avião de passageiros europeu. Seus motores turbohélice Pratt & Whitney são extremamente potentes e econômicos. É uma aeronave muito popular, especialmente porque operacionalmente é muito econômica. É comumente usada em operações aéreas de curta distância. As telas digitais dos pilotos criam o que é conhecido como Glass Cockpit. Quando as pessoas se referem a uma aeronave de Glass Cockpit, elas estão se referindo não apenas aos mostradores, mas muitas vezes a uma aeronave com tecnologia avançada, com capacidade de automação sofisticadas. As checklists eletrônicas mudam automaticamente. Uma vez que você conclua certas partes, ela avança. O copiloto mostra a tecnologia da cabine de comando ao colega. Hong Ping-chung é um piloto experiente que está aprendendo este sistema computadorizado. Pode fazer isso manualmente? Bem, você pode, mas ao ligar um motor, por exemplo, ele vai para a página seguinte, uma vez que você fecha as válvulas de sangria. O aeroporto Songshan recebe 6 milhões de passageiros por ano. Para os controladores de tráfego aéreo, isso significa coordenar cerca de 100 voos por dia.
Transasia 235, pista 10, vento 100 graus, 9 nós, liberado para decolar. Ok. Liberado para decolar. Tripulação da cabine. Preparem-se para decolagem. Tenha um ótimo voo. Obrigada. Para o senhor também. Pouco antes das 11 da manhã, o voo 235 inicia a decolagem. Checagem de instrumento do motor normal. V1, V1. girar. O comandante aciona o piloto automático e insere a velocidade e a altitude desejadas. Assim que a aeronave decolou, eles estão executando uma série de checklists. Recolher o trem. Recolhendo o trem. Sei que eles têm um procedimento particular de subida, e eles estão executando as checklists pós-decolagem e as checagens iniciais de subida para se certificar de que todos os sistemas estão funcionando conforme necessário. O voo 235 sobe sobre a região metropolitana de Taipei. Uma cidade densamente povoada de mais de 7 milhões de pessoas. Segundos depois, o alarme geral soa. O alarme geral indica uma situação de emergência que requer uma resposta imediata. O Transasia 235 perdeu um motor. O comandante desliga o piloto automático. Eu tenho o controle. Você tem o controle. Na cabine, o ruído dos motores cessa de repente. Os pilotos precisam levar o avião de volta para o chão. Modo de direção. O comandante escolhe uma direção para voltar ao aeroporto. Estamos abaixo de 2.500 pés. Vire na direção... Rápido. 0095. Confere. Quando você perde um motor em um bimotor, você precisa manter o desempenho da subida. E você precisa ter muito cuidado para a velocidade do ar não cair ou ficar reduzida demais durante essa subida. Ok. Pane no motor. Confere. A velocidade e a taxa de subida estão caindo rapidamente. Atenção à velocidade. Stall. Stall. O aviso de stall significa que o avião está voando devagar demais para manter a sustentação. O aviso de stall em baixa altitude é uma situação crítica em que nenhum piloto quer acabar. O voo 235 está a menos de 1,5 km da pista. Os passageiros agora podem ver que o avião não está mais subindo. Terreno à frente. Está muito baixo. O manche é um sistema de alerta tátil onde a coluna de controle vibra ou vibra muito visivelmente. É um alerta muito evidente para os pilotos, para indicar que você deve intervir para evitar que a aeronave entre em stall. A situação é crítica. É um evento altamente estressante. Torre Transasia 235. Mayday! Mayday! Perda de motor! Os controladores de voo de Songshan temem o pior. Uma queda no meio da cidade. Falha de motor dos dois lados. Como isso é possível? O voo 235 está agora a apenas 150 metros acima das ruas de Taipei. A tripulação estava cercada por moradias de alta densidade, edifícios bem altos, uma área densamente povoada. Eles estavam realmente entre a cruz e a espada. Impacto. Prepare-se para a colisão. Não. Não. Vai não. Vai não.
Só o que os controladores podem ver é que o voo 235 sumiu do radar. Eles não sabem se alguém sobreviveu. Suspender todas as operações de pouso e decolagem e iniciar procedimentos de emergência. Depois de atingir uma rodovia elevada no centro de Taipei, o voo 235 da Transasia está afundando no rio Keelung. Eu podia sentir que algo estava errado, porque eu pensei, por que tem água onde meus sapatos estão? Aqueles que tiveram a sorte de sobreviver à queda agora correm o risco de se afogar. Lembro-me muito claramente. Eu vi uma mulher que eu achei ser a comissária de bordo. Eu disse a ela para não ter medo. Eu disse, vai ficar tudo bem. Fique calma. Vai ficar tudo bem. O nível da água começa a subir. O avião estava afundando cada vez mais. A temperatura estava muito baixa. Eu não conseguia ouvir nada. A água havia abafado todos os sons. Foi uma coisa horrível. Não esqueço nunca mais. Então os passageiros ficam aliviados ao ouvir um som muito bem-vindo. Equipes de socorro estão a caminho. Os socorristas escalam a fuselagem e começam a puxar os passageiros dos destroços. Eu só queria que as portas se abrissem rapidamente para que eu pudesse sair. A correnteza rápida do rio Keelung significa que os sobreviventes em choque não estarão seguros até que os socorristas consigam levá-los para a margem do rio. A cidade de Taipei nunca viu um acidente de aviação como esse. Entre as 58 pessoas a bordo do voo 235, apenas 15 conseguem sair vivas. Os 3 pilotos estão mortos. Investigadores do Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan estão ansiosos para começar a coletar evidências no local. O mais importante para nós era recuperar as caixas pretas. No entanto, tivemos que esperar que as equipes de busca e resgate terminassem para que pudéssemos ir lá. Por enquanto, eles precisam ser pacientes. Mas uma evidência impressionante já apareceu. Dê uma olhada nisto. Acabou de chegar. Coloque na tela para mim. O quê? O que estava acontecendo naquele avião? Passe outra vez. Foi bastante extraordinário que a sequência final dos eventos tenha sido capturada pela câmera do painel de um furgão no elevado. É muito angustiante porque você está vendo os momentos finais de um evento trágico desenrolar-se diante de seus olhos. Pare. Obviamente estávamos chocados, imaginando por que o avião estava voando daquela maneira. O que acha? Motor esquerdo? Superfícies de controle? Quando vemos as imagens, sabemos que há algo de errado com o motor. A hélice parece muito lenta. Dá para ver as lâminas da hélice. Não estavam a toda velocidade. Eu pensei que ou a aeronave perdeu o motor, ou os flaps, ou o aileron travou durante a decolagem. Temos que estudar os destroços. As equipes de resgate puxam o que resta do voo 235 do rio Keelung. Nós recuperamos tudo. Eu acho que terminamos a recuperação do naufrágio ao meio-dia do segundo dia. Não há como saber qual fragmento dos destroços pode conter uma pista importante.
Os investigadores se perguntam se o sistema de controle de voo mostra qualquer sinal de mau funcionamento. Então, nós tivemos que examinar aquela parte dos destroços. Não há nada de errado com este atuador. E não encontramos nada de errado com o atuador, a sua ligação com os controles. Nós não encontramos uma situação anormal no sistema de controle de voo. O sistema de controle parece bem. Uma busca por falhas pré-impacto no sistema hidráulico do avião também não dá resultados. Nada de errado com o sistema hidráulico. Este é o motor esquerdo? É sim. As imagens gravadas pelo furgão mostram que o avião estava muito inclinado para a esquerda. Uma falha mecânica do motor esquerdo parece ser a suspeita mais óbvia. Temos que olhar lá dentro. Pegue o boroscópio. Fazendo um exame com o boroscópio, podemos ver se o compressor e a turbina sofreram ou não danos em seu interior. Uma vez que a turbina gira com uma velocidade extremamente alta, se for até ligeiramente danificada, será completamente destruída. Mas o exame com o boroscópio não produz novas pistas. O exame mostrou que tudo estava no lugar e todas as partes móveis ainda eram capazes de se mover. Motor esquerdo completamente operacional. Que estranho. Eles precisam explorar outras possibilidades. E quanto ao motor direito? Vamos olhar. Eles estudam o motor direito. E o que eles descobrem é estarrecedor. Veja as lâminas. Estão embandeiradas. Embandeirada é a posição de segurança de uma hélice. Quando um motor a hélice perde potência em voo, as lâminas automaticamente giram no eixo e ficam paralelas ao fluxo de ar para reduzir o arrasto. O que o embandeiramento automático faz é mudar a inclinação das lâminas para reduzir o arrasto sobre elas e garantir que o desempenho do voo do avião não seja degradado. A descoberta apenas aprofunda o mistério. Por que o motor direito estaria embandeirado quando o vídeo do painel do furgão mostra que o avião está inclinado para a esquerda? Isso não faz sentido. Vamos olhar. Quando nós descobrimos o embandeiramento da hélice, sabíamos que deveria haver alguma coisa errada com o motor. E então? Absolutamente nada. Ambos os motores produziram resultados normais após serem examinados. Ambos estavam perfeitos. Nada de errado com este motor também. Se ambos os motores estavam operacionais, por que este avião caiu? Os investigadores agora têm duas perguntas para responder. O que causou o embandeiramento da hélice do motor direito? Terreno à frente. E por que o avião inclinou-se violentamente à esquerda logo antes do impacto? Em um hangar do aeroporto de Songshan, os investigadores taiwaneses ainda não têm nenhuma explicação para o acidente do voo 235 da Transasia. O vídeo do mergulho fatal do bimotor no rio Keelung espalhou-se mundo afora. Mas as pistas sobre o que causou o acidente são escassas. Alô? Está bem, obrigado. Senhor, os dados do gravador chegaram. Muito bem. Vamos olhar. Os investigadores esperam que o gravador de dados de voo do avião possa dizer-lhes algo mais. O gravador de dados registra dezenas de parâmetros de desempenho, incluindo o fluxo de combustível, temperatura de motor e a rotação da hélice. Ok, pane no motor. Confere. Os investigadores já sabem que a hélice do lado direito embandeirou antes do impacto. Atenção à velocidade.
Vejamos os sistemas operacionais do motor 2. Talvez os dados do voo possam dizer-lhes por quê. Quando analisamos dados do motor número 2, nós descobrimos que os parâmetros estavam normais. A pressão do óleo, a temperatura do motor, o fluxo de combustível. O motor funciona perfeitamente. Mas um outro conjunto de dados parece contar uma história diferente. Dá uma olhada nisto. O torque está totalmente instável. Um parâmetro, o valor do torque, flutuou. O torque é a medida da potência de um motor para girar a hélice. Ele aumenta e diminui durante o voo, mas não deve flutuar. Por que está fazendo isso? Me dá o diagrama. Eles vão mais fundo, estudando como o motor Pratt & Whitney mede o torque. Então, nós tentamos descobrir a lógica de design para o sistema. Qual é a conexão entre o torque e as hélices embandeiradas? Eles descobrem que o sistema de embandeiramento automático do motor inclui um sensor de torque eletrônico. Ele mede a força de torção que o motor está produzindo. O torque extremamente baixo indicaria que o motor falhou. Portanto, uma leitura baixa faria o sistema embandeirar a hélice. Mas eles sabem que o motor não falhou. Parece haver apenas uma maneira de explicar os dados incomuns do torque. Talvez o sensor esteja enviando uma leitura defeituosa, acionando a unidade de embandeiramento automático. Eles suspeitam que o problema não era com o motor, e sim com o sensor que media o torque. Nós achamos que provavelmente era um problema de sinal entre o sensor e o receptor de torque. Envie para o laboratório para que possamos analisá-lo. Se eles estiverem certos sobre o defeito do sensor de torque, finalmente terão solucionado o mistério da hélice embandeirada. Mas os investigadores não estão mais perto de entender outro aspecto misterioso desse acidente. Por que um avião bimotor com uma hélice embandeirada do lado direito acabou se inclinando à esquerda? Procurando por uma resposta, eles retornam aos dados do voo. O que os parâmetros do motor esquerdo dizem? Pode me mostrar o fluxo de combustível, por favor? Tudo parece ótimo. A velocidade da hélice. Os dados dizem que o motor esquerdo estava funcionando perfeitamente. O desempenho do motor número 1 sempre foi bom. Todas as suas estatísticas eram normais. O ângulo da alavanca de aceleração. Mas quando conferem as configurações de aceleração, eles fazem uma descoberta chocante. Inacreditável. Quando nós analisamos os dados do gravador, nós descobrimos que a potência do motor número 1 estava sendo gradualmente reduzida e reduzida até finalmente desligar. O motor esquerdo foi desligado manualmente. Os investigadores sabem que o ATR-72 não está equipado com um sistema de aceleração automática. Os aceleradores só podem ser acionados manualmente. Ele tinha de ser desligado por um dos pilotos. Então começamos a nos perguntar por que o piloto desligou o motor bom. Falando honestamente, no início não entendemos como isso poderia acontecer. Estava além da nossa compreensão. Isso é loucura. Vamos dar uma olhada na placa de circuito impresso. Os investigadores examinam o sensor de torque do motor direito do voo 235 da Transasia. Eles estão à procura de qualquer defeito que poderia ter causado o embandeiramento da hélice em voo. O laboratório usou métodos de teste precisos. Eles fizeram um corte transversal da placa de circuito impresso e analisaram a sua imagem. Dê uma olhada nisto. É uma solda quebrada. Eles descobrem falhas microscópicas na placa de circuito impresso. E isso foi relacionado
as soldas em uma placa de circuito impressa que estava comprometida por razões difíceis de determinar. Possivelmente tinha a ver com algum defeito de fabricação ou alguma coisa dessa natureza. E isso seria suficiente para interromper a transmissão do sinal. Com uma placa de circuito impresso quebrada, o sensor de torque não pode fazer o seu trabalho. Apesar do motor estar girando, o sensor não conseguiu detectar nenhum torque e assim o sistema automaticamente embandeirou a hélice. O cérebro do sistema pensou que o torque tinha diminuído abaixo de um valor pré-determinado, o que penso eu é cerca de 18%. E isso fez com que desencadeasse o embandeiramento automático. Ok, pane no motor. Confere. Finalmente eles entendem por que a hélice do lado direito embandeirou. Mas eles ainda não explicaram o acidente. O ATR-72 possui 2 motores. Perder o empuxo da hélice em um deles não deveria ter sido um evento catastrófico. Eles são projetados para voar com apenas um motor. Terreno à frente. Os pilotos treinam operações de motor regularmente. Normalmente, é uma coisa básica para um piloto de linha aérea lidar com uma falha do motor em uma aeronave com mais de um motor. Para descobrir por que 43 pessoas morreram, os investigadores agora devem responder a uma pergunta muito mais difícil. Ainda tínhamos o motor número 1 produzindo energia normalmente. Mas, por algum motivo, o piloto decidiu desligar o motor bom. Atenção à velocidade. Tínhamos que descobrir o porquê. Os investigadores se voltam para a gravação de voz na cabine de comando. Tudo bem. Pronto? Vamos ouvir o que temos. Pressão do óleo. Confere. O voo acidentado é muito curto, menos de 3 minutos. Então, nós ouvimos o gravador de voz a partir da rolagem até o fim do voo. Checklist pré-taxiamento. Freio da hélice. Desligado. Comando da roda do nariz. Ligado. Procedimento completo. Checklist completa. Até agora estão seguindo o procedimento perfeitamente. Você tem que deixar o procedimento muito claro. Vejamos o que acontece mais perto da decolagem. Checagem de instrumentos do motor, normal. V1. V1. Girar. Transeja 235, faça contato de aproximação em 119,7. Bom dia. O que é esse som? Deve ser o aviso de falha do motor 2. Quando o alarme geral foi ativado, eles estavam aproximadamente 360 metros acima do solo. Eles estão voando um ATR-72600. Não deve ser um grande problema. Se eles seguiram o procedimento e fizeram tudo corretamente, deveriam poder voltar e pousar sem qualquer problema. Este é um momento crucial. Vamos ouvir o que vão fazer agora. Eu tenho o controle. Os investigadores ouvem o som do piloto automático sendo desligado. Está desligando o piloto automático. Não deveria estar fazendo isso. É difícil entender por que o piloto no comando desligou o piloto automático durante uma situação de emergência. Ele apenas piorou uma situação difícil. Continue. Ok, pane no motor. Confere. A atenção deles estará voltada para o mostrador de aviso do motor, que indica claramente qual dos motores falhou. Existe um procedimento de checklist na tela. E você tem que segui-lo passo a passo. Mas em vez de seguir a checklist de emergência, Atenção à velocidade. o comandante faz algo inexplicável. Desligando o número 1. O comandante está começando a desligar o motor sem entender o que o sistema do computador está dizendo a ele. Ambos os motores são capazes de produzir potência. Mas já que a hélice direita estava embandeirada,
o avião perdeu o impulso, comportando-se como um carro em ponto morto. Quando o comandante puxa para trás o acelerador esquerdo, o avião fica sem empuxo em nenhum dos dois motores. Ele não pareceu entender plenamente que, em última análise, isso resultou no desligamento do motor número 1. Como ele pode fazer tal coisa? A partir do gravador de voz da cabine de comando, os investigadores descobriram que o comandante do voo 235 desligou o único motor do avião que estava funcionando. Por que o copiloto não o impediu? Eles continuam ouvindo a gravação, tentando entender por que o erro do comandante não foi corrigido a tempo. Diminuindo a aceleração do motor número 1. Ele não pode simplesmente dizer que vai desligar o motor. Os pilotos devem executar uma checagem cruzada, em que um piloto confere as ações do outro. Quando o piloto que estava voando desligou o motor que estava operacional, ele o fez muito rapidamente, sem discutir com o piloto que estava monitorando. Ele está agindo antes mesmo de confirmar qual é a emergência. Quando há um alerta, o procedimento diz que você identifica o problema antes de você agir. Não, espere um segundo. Cheque de novo. O piloto que estava monitorando, para crédito dele, tentou impedir o piloto de manipular a alavanca de potência do motor número 1. E ele anunciou que queria uma checagem. Mas não houve confirmação definitiva do piloto que estava voando que o problema era o motor número 2. Modo de direção. Em vez disso, o comandante interrompe o copiloto para pedir uma nova direção. Estamos abaixo de 2.500 pés. Rápido. 095. Confere. O copiloto disse ao comandante para aguardar. Ele sabe que o comandante estava desacelerando o motor errado. E quando tentou questioná-lo, o comandante apenas confirmou o que estava fazendo. De repente, eles têm uma dupla falha de motor. E o piloto que fazia o monitoramento, acredito eu, foi pego de surpresa. E ele não tinha certeza do que está acontecendo. Reinicie o motor. Não consigo reiniciar o motor. Ai, caramba. Eu desliguei o motor errado. O piloto que está voando claramente tem uma epifania de que eles estão com problemas muito graves. Reinicie o motor. Não consigo reiniciar o motor. Desliguei o motor errado. É muito triste. Quando eu o ouvi dizer, eu desliguei o motor errado, eu fiquei completamente devastado. Quando o comandante percebe seu erro, é tarde demais. Impacto. Prepare-se para a colisão. Suba! Não! Infelizmente, nenhum membro da tripulação realmente seguiu o conjunto de procedimentos padrão para lidar com uma pane de motor após a decolagem. Os investigadores agora têm uma pergunta ainda mais intrigante para responder. Por que o comandante não entendeu o que estava fazendo? A falha do comandante em reconhecer a situação e reagir adequadamente custou 43 vidas. Ele pensou que o motor esquerdo falhou quando a aeronave estava claramente dizendo que era o motor direito que tinha um problema. Como o comandante conseguiu entender tudo tão errado? Qual era a formação desse comandante? Quando examinam o histórico do comandante, eles fazem uma descoberta perturbadora. O comandante falhou em um dos principais itens do treinamento. Os registros de treinamento do piloto de voo indicaram que ele era propenso a ficar um pouco ansioso. Eu tenho o controle. Você tem o controle. E a sentir-se um pouco sobrecarregado em situações de emergência. E tinha uma tendência a responder ou agir prematuramente naquela situação. Desacelerar o número 1. Ele também foi demitido do seu último emprego.
Embora o comandante tenha sido um piloto militar habilidoso, sua experiência como civil está levantando dúvidas. Talvez ele não estivesse acostumado ao ATR 72600. Os registros logo confirmam esse palpite. Liao Chen-sung tinha poucas horas de voo no mais novo avião de passageiros da Transasia. O comandante no assento esquerdo tinha aproximadamente 5.000 horas de voo no total e tinha cerca de 250 horas no ATR 72600. Espere um segundo. Acelere. Desligando o motor número 1. O ATR 72600 é conhecido por sua tecnologia avançada. Os investigadores agora se perguntam se essa aeronave, com seu Glass Cockpit computadorizado, era muito complicada para um piloto relativamente inexperiente entender durante uma crise. Reiniciar o motor. Não consigo reiniciar o motor. Muitas vezes eles podem ser surpreendidos pelo enorme volume de informações. Eles também precisam se habituar à natureza da automação e à forma como ela é apresentada. Então, é mais desafiador. Eu desliguei o motor errado. A sobrecarga de informações levou à morte de 43 pessoas em um dos piores desastres aéreos de Taiwan. Os investigadores precisam saber se a tecnologia avançada projetada para ajudar os pilotos no ATR-72 pode, em vez disso, ter contribuído para o acidente do voo 235, ao confundir o comandante da Transasia. Ok. Pronto para decolar? Vamos lá. Para tentar descobrir, eles programam um simulador de voo usando os dados do voo do avião que caiu. Temos informações meteorológicas, dados do gravador de voo e temos dados do gravador de voz. Então nós juntamos todos para reproduzir as condições do acidente. Os dados permitem que os investigadores realizem exatamente o mesmo voo, com as mesmas velocidades, a mesma taxa de subida, e depois de 37 segundos no voo, com o mesmo alarme na cabine de comando. Aí está o aviso, o motor 2 apagou. O computador do avião identifica instantaneamente qual motor perdeu o empuxo. Confere, piloto automático acionado. Executar a checklist. A checklist automatizada aparece clara, concisa e fácil de seguir. Aumentar a aceleração no motor 1. Embandeiramento automático no número 2. Confere. Pane do motor 2 confirmada. Confirme. Desligar o motor número 2. A checklist pede que o piloto que está fazendo o monitoramento reduza o empuxo do motor embandeirado para neutro. O outro piloto protege o motor que está funcionando. Então você acionaria uma alavanca para o desligamento do combustível, que retira o combustível do motor. Acionar a alavanca para cortar combustível. Confere. E aí o motor estará seguro e desligado. Motor número 2 seguro. Agora alimentado por apenas um motor, o avião continua subindo com segurança no piloto automático. Os sistemas informatizados ajudaram os pilotos a evitar o desastre, exatamente como projetado. É bastante gerenciável. A tripulação pode continuar o voo, subir a uma atitude segura, reconsiderar suas opções. Agora só temos que voar de volta ao aeroporto e pousar. Tive uma ideia. Vamos ver o que acontece se deixarmos o avião voar sozinho. Começar do início. Reiniciar. Ao refazermos o teste do simulador, queremos descobrir o que acontecerá se os pilotos não fizerem nada. Incrivelmente, a simulação mostra que mesmo que não houvesse nenhuma ação do piloto, o avião não teria caído. A aeronave continuará a subir e voará sem nenhum problema. Então, acho que a aeronave foi projetada para lidar com essa situação. Desde que os pilotos não façam nada de errado. Qualquer dúvida sobre o Glass Cockpit agora foi apagada. Os sistemas avançados do ATR-72 não levaram à queda do voo 235. Deve ter havido algum outro fator em jogo. Os investigadores estudam relatórios de incidentes anteriores em que foram cometidos erros semelhantes. Eles sugerem uma possibilidade intrigante. Interrupções e multitarefas. Os investigadores sabem que a carga de trabalho do comandante era alta. Ao assumir o controle manual do avião, ele se distraiu e não fez uma checagem cruzada com o seu piloto. Está realizando várias tarefas.
Atenção à velocidade. Pode ter sofrido cegueira desatencional. Na cegueira desatencional, as pessoas estão focadas ou concentradas em outro item ou área de interesse. E assim não veem o que seria considerado uma mudança muito distinta no meio, mas não a percebem. Cegueira desatencional. Desacelerando o motor número 1. Mesmo quando todos os sistemas diziam a ele que era o motor 2, a sua percepção dizia que ele estava fazendo certo. Cegueira desatencional. Não, espere um segundo. Checagem. Parece que o comandante estava cego ao aviso claro de que seu motor direito tinha embandeirado. Os investigadores finalmente entenderam o que aconteceu a bordo do voo 235 da Transasia. Uma rachadura microscópica em uma placa de circuito impresso desativou um sensor de motor que levou o sistema a determinar erroneamente que o motor direito havia falhado. Mas isso em si não teria causado a queda do avião. Essa foi uma série de erros por parte do comandante. Quando o motor número 2 embandeirou, o comandante reagiu antes de ter avaliado adequadamente a situação. O comandante deveria ter seguido uma checklist. Eu tenho o controle. Em vez disso, ele desligou o piloto automático e reduziu a potência do motor errado. Desacelerando o motor número 1. Tudo o que sabemos com certeza é que ele desligou o único motor que estava funcionando. E quando ele se deu conta, era tarde demais. Inicie o motor. Não consigo reiniciar o motor. Caramba, eu desliguei o motor errado. Por que esta companhia contratou este piloto? Os investigadores exploram a base corporativa da Transasia, Olha só isso aqui. tentando entender como um piloto com uma ficha tão pobre foi contratado. Isso. Esta empresa vem se expandindo rapidamente. O que eles descobrem pinta um retrato de uma empresa em crescimento, lutando para concorrer com empresas maiores no competitivo mercado asiático. Um operador mais regional, como a Transasia Airways, parece ter lutado para recrutar e reter o tipo de pessoas experientes que as companhias aéreas procuram. O acidente do voo 235 seria o último acidente da Transasia Airlines. Em novembro de 2016, a empresa cessou as operações e fechou. Há uma série de razões pela qual o Conselho decidiu fechar a companhia aérea. Mas há uma conclusão inevitável, de que o desempenho de segurança adverso ou ruim certamente teve um impacto econômico na companhia aérea. Apesar da Transasia Airlines não operar mais voos, os investigadores de acidentes esperam que a tragédia do voo 235 sirva como um importante lembrete de segurança para pilotos em outras companhias aéreas do mundo todo. Todos nós entendemos que os pilotos são humanos e humanos cometem erros. Então, é por isso que nós criamos os procedimentos operacionais padronizados. E o mais importante e básico é que as pessoas apenas sigam os procedimentos.